Os últimos 2 domingos, com o reverendo Luiz Roberto, a exposição do livro de Juízes. E nós vimos que foi um período de muita dificuldade para o povo de Israel, que a partir de Josué foi instalado na terra prometida. Ele tinha que fazer a apropriação da terra por meio de guerra, por meio de invasão, por meio de choques armados. Então, era sempre uma complicação muito grande, mas quando Israel se instalou e as tribos foram colocadas nas regiões determinadas por escolha, por sorteio, não é? Essas tribos tiveram uma postura relativamente semelhante, que foi se apropriar dos costumes da terra e não chegar com o culto a Yahvé. E elas foram assimilando os usos e costumes de maneira que elas perderam a sua identidade inicial de povo separado para Deus. Essa é uma característica que funciona em todos os lugares. Quando nós olhamos para os crentes do século XXI, nós vemos crentes que se amoldam aos usos e costumes do cotidiano. As pessoas quase que não são identificadas como cristãs porque elas aderem a usos e costumes da sociedade em geral. Elas falam do mesmo jeito, elas muitas vezes têm posições que são semelhantes a pessoas ateias ou a pessoas que usam de religiões que não estão baseadas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Enfim, isso aconteceu com Israel. Mas dentro desse contexto, nós vimos que o livro de Juízes é um livro muito pesado. Tem passagens assim que nós não entendemos. Essa semana mesmo, conversando sobre Juízes, não é? sobre aqueles incidentes que aconteceram ali, o livro de Juízes é muito pesado, é uma leitura muito difícil, que a gente não consegue ter explicações racionais para aquilo que está lá. Mas vamos nos lembrar que o objetivo do Espírito Santo de Deus, ao inspirar pessoas para escrever, é sempre o mesmo. Ele mostra a grandeza de Deus de um lado e mostra de outro lado a fraqueza humana, não é? No Novo Testamento, os apóstolos, quando olham para trás, eles dizem: estas coisas que foram escritas para nosso ensino, para o nosso proveito, para nós não cairmos nas mesmas armadilhas que aquele povo caiu. É importante, então, a gente olhar para lá com uma visão, claro, crítica. Esse povo perdeu a noção, mas ao mesmo tempo não imaginar que a gente não está livre de cair no mesmo erro. Se vocês olharem, por exemplo, para as igrejas do Apocalipse, vocês vão ver que somente 2 das 7 igrejas são exortadas positivamente. As outras 5, Jesus Cristo mostra a impureza residente na igreja. Culto a Jezabel, culto à prostituição, culto à heresia, diagnosticismo, cultos diversos acontecendo dentro da igreja do Apocalipse. E nós não estamos livres de ser
como o povo de Israel no passado. Portanto, a mensagem que nós acabamos de ouvir, exigindo de nós sobriedade, vigilância, exigindo de nós um lançamento adequado das nossas ansiedades, é imprescindível para nós. Nós devemos acolher essa palavra e olhar para dentro para ver se a gente não está migrando para uma vida espiritual estéril, nominal, apenas teórica e não prática. Não é? É sempre importante isso. Acontece que o livro de Ruth é um livro com 4 capítulos só e é escrito exatamente dentro da época dos juízes, aquela época difícil, aquela época escura, obscura, e é um deleite para os nossos corações quando a gente lê o livro de Ruth. Naturalmente, ele leva a gente a compreender, a conhecer e compreender que Boaz, que é o personagem que vai terminar o livro, basicamente, como aquele que toma Ruth como esposa, como o tipo de Cristo. Nós temos diversos tipos de Cristo. Quer dizer, quando um ser humano faz alguma coisa que é parecida com o que Jesus Cristo fez, a gente chama de tipo de Cristo. Então, Daniel é um tipo de Cristo, Davi é um tipo de Cristo. Não toda a extensão da vida dessas pessoas, mas um momento específico, uma ação, lembra o que Jesus fez. Então, por isso, Boaz é visto como um tipo de Cristo. E nós devemos entender, então, que o livro de Ruth vai fazer com que a gente perceba que, a despeito da gente, Deus está no controle de tudo, Deus está fazendo todas as coisas, Deus está governando todas as coisas, e Deus, a despeito de nós, não muda o seu plano. Bem que a gente tenta Deus no sentido dele ficar acudindo às nossas coisinhas aqui, mas ele tem um plano macro, e esse plano macro não para. A despeito das inúmeras possibilidades que a gente cria, Deus usa todas elas e, ao mesmo tempo, Ele continua fazendo aquilo que Ele sempre quis fazer. E, naturalmente, que a lição nos conduza a falar para outras pessoas sobre Jesus, porque Jesus Cristo é aquele que nos compra para si e nos faz integrantes do reino de Deus. E, naturalmente, vamos orar para que pessoas sejam como Noemi, como Ruth, como Boaz. Bom, o nosso comentarista diz que Juízes e Ruth são 2 livros muito interessantes. O livro de Juízes dá um pano de fundo para o livro de Ruth, naturalmente porque você vê que de tempos em tempos Deus oprimia o povo de Israel como ato disciplinar, exatamente com o objetivo de fazer o povo retornar à crença nele, à dependência dele. Então, toda vez que o povo clamava, Deus levantava uma pessoa principal numa determinada região do país, e essa pessoa se tornava, então, um juiz, e dentro desse período em que governava, seja por batalha ou seja por decisões, Israel voltava aos eixos. De certa maneira, é sempre essa história de recomeços, não é? Agora, é justamente nesse período, e se você abrir lá na sua Bíblia o livro de Ruth, página 279 do Antigo Testamento, você vai encontrar, então, essa primeira afirmação no livro que diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel.
Então eles estão exatamente num período de disciplina. Deus está tirando o alimento como forma de fazer esse povo se humilhar diante de Deus e clamar por sua graça. Não é? Então, o comentarista diz, ao ler Juízes, será fascinante ver como Deus usou pessoas limitadas em um tempo de total desarmonia e desobediência. Ao estudarmos Ruth, você verá o amor redentor de Deus representado nas relações humanas. Então a gente tem aí uma demonstração rápida. A autoria do livro é desconhecida, nós não sabemos quem escreveu, mas você pode observar aí que mais ou menos 325 anos é o período dos juízes, mais ou menos nesse período, e é justamente dentro desse período que acontece a história de Ruth. Não é? O que acontece com esta família de Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom? O casal mais 2 filhos. Eles têm fome na terra, então eles se decidem por mudar de território. Não diz que essa decisão foi tomada com a ajuda de Deus. Não diz. O que diz é que diante da provação, assim como a gente vê diante do quadro atual, a gente vê famílias inteiras se deslocando de regiões que estão muito em guerra ou estão em muita aflição, elas se deslocam para outra região, para sobrevivência. Foi uma atitude que Elimeleque tomou com sua mulher e os 2 filhos. E eles vão para um território que não segue a lei de Deus. Vão para um território que tem deuses idólatras. Um povo que é inclusive reprovado por Deus por suas práticas religiosas. Mas eles estão fugindo da fome, então, aparentemente, os meios justificam os fins justificam os meios, e por conta disso, então, eles vão para um território considerado um território onde Deus não está. Se vocês se lembrarem, Jonas pensava assim. Quando Jonas recebeu o aviso para ir para Nínive, ele foi para a região contrária. Porque na cabeça dele, Deus era regional. Assim como os deuses daquela época eram regionais, os limites da ação divina vão até aqui. Passando essa divisa, ele não atua mais. E Jonas ficou surpreendido porque Deus é universal. Deus está em toda parte. E Jonas teve que aprender isso de um jeito muito complicado. Não é? Não é? Ele tomou suco gástrico de um animal um tempão. Não é? Ficou fedendo azedo um tempão. Não é? E mesmo assim não consertou. Mesmo assim, Jonas ficou assim, indignado com Deus abençoar os inimigos. Ele não podia imaginar que Deus fosse tão grandioso como era. Do mesmo jeito, a reação das pessoas é natural. Eu preciso sobreviver. Então não importa. Não importa se eu vou ficar dentro do território onde Deus está ou se eu vou sair. Importa que eu preciso resolver o meu problema. E eu estou entendendo que a saída de Elimeleque, não tem registro de outra família fazendo isso, mas é bem possível que muita gente tenha feito isso. Mas essa família em especial é uma família que tem um propósito dentro do projeto divino, concordam? Então essa família está marcada
exatamente pelo fato de, chegando lá, o que nós encontramos nessa situação é que eles agora vão procurar abrigo entre os pagãos. Eles vão alugar uma casa, vão morar em algum lugar ali do território, enquanto que Juízes está rolando. Aquelas coisas todas que a gente lê no livro de Juízes estão acontecendo. O nosso comentarista fala de Ruth como um romance, como um conto hebraico, não é? Enquanto que Juízes é uma narrativa histórica. Mas você percebe agora uma diferença muito grande entre Juízes e Ruth por conta do fato de que o povo insiste em viver fora da vontade de Deus. E o livro de Ruth vai apontar que, a despeito disso, Deus tem um plano para redimir o seu povo. Então, enquanto que Juízes mostra Israel abandonando constantemente o Senhor em troca dos ídolos dos povos estrangeiros, você vai assistir uma conversão, a conversão de Ruth, e também vai assistir uma postura de fidelidade, de lealdade para com Deus, que vai trazer benefícios, não apenas para essa família, mas para todos nós. É muito interessante pensar que Mateus, quando traçou a genealogia de Jesus, no capítulo 1, ele mencionou tanto a sogra de Ruth, não a Noemi, a outra, porque é do segundo casamento, que é Raabe, uma prostituta, ou então uma dona de prostíbulo em Jericó, que se tornou a sogra de Ruth. E depois Ruth, que é uma mulher estranha aos costumes de Israel, que é trazida para dentro de Israel e se torna mãe de Obed, que é pai de Jessé, que é pai do rei Davi. Vocês estão vendo como Deus está dizendo, espera aí, eles vão pedir um rei, eu vou dar um rei, e esse rei vai sair dessa casa. Só que ninguém estava pensando em nada disso. É por isso que a gente olha para essa história e a gente vê como Deus é generoso, porque Ele está trabalhando a despeito de nós. Vamos então, o que nós temos aí? No capítulo 1, nós temos vários eventos, que são a saída de Efrata. É uma família comum, não é uma família de autoridades, não é uma família de proeminência, é uma família simples do contexto de Belém. Efrata é a região de Belém. É uma família comum. O que acontece? Fome na terra. Então, para onde vamos? Nós vamos para onde tem comida. E onde tem comida? Lá em Moabe. Quer dizer, a gente sabe que mesmo Deus não abençoando com as leis, com os códigos, lá é mais feliz do que aqui. A grama do vizinho é mais verde. E tem muito crente que pensa assim, a grama do vizinho é mais verde, dá vontade de estar lá. Bom, eles foram para lá. O que acontece com Noemi? Ela perde o seu marido. Noemi fica viúva de Elimeleque. E, para a alegria geral da Noemi, os seus filhos se enamoram de mulheres da terra. Eles não dizem para a mãe, mãe, vamos voltar para eu arrumar uma mulher lá, judia, que confessa a Yahvé. Não, não tem nada disso. Eles se casam com gente da própria terra.
São duas mulheres chamadas Orfa e Ruth. Essas mulheres passam a viver debaixo do teto de Noemi, mas é muito interessante porque aqui a gente percebe a firmeza de Noemi, porque Noemi mantém os usos e costumes do seu povo. Ela testemunha na sua casa, com as suas noras, com seus filhos, a fé judaica. E como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso pelo testemunho que Ruth vai dar mais tarde. Diz assim: onde você for, eu irei. Onde você for sepultada, eu serei sepultada. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Então, por isso a gente considera que Noemi testemunhou do nome de Deus, da lei de Deus dentro da sua casa. Então a gente pode imaginar, não está declarado em lugar nenhum do livro, a gente pode imaginar que aquela casa era uma ilha dentro do território de Moabe, ou seja, as pessoas que ficavam dentro daquela casa praticavam a lei do Senhor. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo e vamos buscar detalhes fora dessa história, a gente verifica que também a casa do apóstolo Paulo, os seus pais, os seus ancestrais, dentro de Tarso, que era uma cidade helenista, com os deuses helenistas, ela foi mantida dentro de um regramento da lei do Senhor. Então ele foi criado na lei do Senhor. Ele falava hebraico em casa, em pleno Tarso, em plena cidade de Tarso. Não é? Isso nos ajuda a pensar que a nossa casa deve ser um centro de propagação da fé. Aquilo que os meninos prometeram hoje em relação a Teodoro, deve ser uma coisa que a gente deve nutrir dentro da nossa casa. Da porta para dentro, aqui se faz oração, aqui se lê a Escritura, aqui se pratica o amor fraternal, aqui se pratica o perdão de Deus, aqui se obedece à lei do Senhor, aqui se faz tudo isso. Nós somos uma família da fé, embora a gente esteja cercado de pessoas que eventualmente não tenham isso. Nós temos que ter. Nós temos que guardar essas tradições que são das Escrituras. Aparentemente, nós temos isso, mas qual é a situação inicial do livro? Os dois filhos morrem. Então ficam 3 viúvas. E o problema social de uma viúva, lá naquele tempo, é muito sério. A gente pode imaginar trazendo para os nossos dias. O que acontece com uma pessoa que não tem ninguém? Uma pessoa viúva, que mora sozinha, quem a sustenta? Quem cuida dela? Quem trabalha com ela? Agora imagine 3. Uma velha, de mais idade, e 2 novas. 2 que não pertencem originalmente às tradições judaicas. Então você pode imaginar esse lar aí, e então aí começa a transição no livro, porque Noemi ouve a informação de que a comida voltou à terra dela. O Senhor visitou a terra. Isso significa, se há uma
abundância agora de comida, se há agora uma possibilidade de sustento, não é por causa da plantação das pessoas, é por causa do Senhor tendo que visitar a terra. O Senhor visitou a terra, o Senhor perdoou pecadores, o Senhor cuidou das pessoas, o Senhor abriu a madre terra para germinar e dar fruto. O judeu sempre vinculou, porque Deus ensinou assim, que quando a gente tem fartura porque o Senhor está sendo benigno. O Senhor está a favor. Não é porque a técnica agrícola deu certo, não é porque eu trabalhei muito de sol a sol para conseguir o que consegui. Na literatura dos Salmos, a gente encontra a ideia de que é o Senhor quem renova a terra. Então, se você tem um canteirinho de grama na sua casa e tem que cortar a grama muitas vezes, a culpa é do Senhor, porque é Ele que faz a grama crescer. Não é? Ele faz a grama crescer. Então o Senhor visitou a terra, mas Noemi tem uma visão pessimista de tudo. Porque apesar de saber que Deus visitou a terra e ela tem chance de voltar, ela diz assim: o Senhor me castigou, o Senhor me castigou, o Senhor me castigou. Ela não tem outro discurso. Ela não tem outro discurso. Embora Noemi chegue para ela e diz assim: olha, diferente de Orfa, que volta para trás, volta para o seu povo, vai tentar um casamento lá na terra dela, Ruth abre mão de um novo casamento. Porque ele diz: eu vou ficar com a senhora. Então, eu vou aderir ao povo, eu vou aderir ao Deus, eu vou andar com a senhora até eu mesma morrer. E me faça Deus, me castigue Deus se eu não fizer isso. Em outras palavras, dá para perceber nela um processo de transformação, um processo de conversão, um processo de lealdade, um processo de amor, um processo maravilhoso. Eu acho que toda sogra gostaria de ter uma nora assim, não é? Mas a sogra também dizia: não, você precisa ser feliz, arruma um casamento, vai ser mãe, vai viver sua vida. Ele disse: não insista comigo mais. Bom, acabado isto, não é? Você percebe então que as duas chegam na cidade de volta. E quando elas chegam na cidade, as amigas da Noemi lembram: não é ela. Não é a Noemi, que saiu daqui com o marido, 2 filhos, agora volta viúva, vem com uma estranha junto. Noemi, então volta-se aquela velha amizade, ela disse assim: eu quero que vocês troquem o meu nome. Eu não quero mais ser chamada de Noemi, que significa agradável. Eu quero ser chamada de Mara, que significa amarga, porque Deus me castigou. Em outras palavras, apesar dela manter dentro de casa a lealdade à Escritura, ela tinha no coração a convicção de que ela estava sob quase que uma maldição de Deus. Deus me pegou para castigar. Deus me pegou para castigar. Então ela era uma mulher sábia, era uma mulher crente, mas ao mesmo tempo era uma mulher triste. E Deus está trabalhando. Deus me castigou. Então,
ela encontrou em Ruth o amparo que ela não tinha forças mais, porque Ruth disse assim: bom, estamos chegando aqui, e provavelmente Noemi volta para a região onde ela tinha propriedade. Porque a ideia do Antigo Testamento é uma ideia muito interessante. Quem dá a terra? Deus deu a terra. Portanto, a terra pertence a Deus. Entretanto, ele colocou uma família lá. Então, essa família administra a terra que Deus deu. Quem pode comprar e vender? Ninguém. Esta família tem direito de posse dessa terra permanentemente. É diferente da gente aqui, que troca de propriedade, né? A gente nem sabe mais quem era o antigo proprietário desse lugar aqui. Atualmente é a Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Se um dia esse templo sair daqui, mudar daqui e tal, etc., e vender para uma instituição qualquer, mudou de dono. Lá não. Noemi, quando volta, ela tem direito à terra. Entretanto, é necessário que um homem faça isso por ela. Porque a terra foi dada ao pai da família. A família que carrega o nome do pai. Então, neste caso específico, nós temos aí o fato de que ela se instala em algum lugar, que a gente não sabe exatamente onde é, mas o que a gente sabe é que logo a sua nora diz: bom, a gente precisa de comida amanhã na mesa, então eu vou procurar. E Ruth se apropria de uma lei social que existe em Israel, que é a seguinte: os ricos que têm campos devem fazer as suas colheitas e devem deixar sobras, não devem ficar pegando até nos cantinhos, devem deixar sobras para que os pobres venham atrás e colham as sobras. Então, os ricos não têm o direito de ficar mais ricos, eles têm que se lembrar sempre dos pobres. É uma lei social importantíssima de Israel. E a Bíblia nos conta então que Ruth foi apanhar sobras. O que ela não contava é que ela foi andando, colhendo, e onde é que ela foi cair? Ela foi cair no campo de Boaz. Ela não sabia. E Boaz passa por lá e diz assim: quem é aquela mulher lá estranha, com roupa estranha? Quem é aquela mulher lá? Ele diz: é Ruth, a nora viúva da Noemi viúva. Ele diz: deixa ela lá, cuidem dela e deixem umas sobrinhas a mais. Gostaram do a mais? Será que ele já estava apaixonado? Não tinha nada disso. Acontece que o Boaz, como tipo de Jesus, é mostrado no livro de Ruth como um homem bondoso, um homem piedoso, um homem cuidadoso. E ele se encontra pessoalmente com Ruth e ele disse assim: moça, fique só dentro do meu campo e fique com as minhas colhedeiras, com as minhas ceifadoras, para você ser protegida, para que ninguém te moleste. Então, ele não está simplesmente cumprindo a lei, mas ele está superando a lei com alegria de coração, com senso de justiça, com senso de solidariedade. Ele está sentindo o drama
dessas duas. Então vocês estão percebendo que acima da imposição da lei, o exercício da misericórdia parte de um coração em paz. Boaz tinha um coração em paz. Ao que tudo indica, ele era solteiro, não é? Então, Deus age em Ruth porque ela entra no campo de Boaz. Deus age em Boaz para que os seus empregados cuidem bem de Ruth. E quando Ruth chega com uma sacola enorme de trigo colhido na casa de Noemi, ela diz: onde é que você conseguiu isso? Não, eu fiquei no campo de Boaz. Noemi diz: Boaz é resgatador, Boaz é parente. Boaz é resgatador, Boaz é parente. E a Bíblia começa a mostrar que Noemi começa a mudar de jeito e louvar o Senhor. Porque ela está percebendo agora a boa mão de Deus sobre elas. Não apenas para voltar para casa, mas agora para conduzir todas as coisas. Então Noemi começa a louvar o Senhor, porque Deus lhe mandou o resgatador. E aí então Noemi começa a pensar na Ruth. Ruth, você precisa de um marido e esse marido é Boaz. Eu sou velha, eu não vou gerar mais filhos. Você não vai poder esperar de mim filhos para continuar dentro da minha família, porque esta era a regra do levirato. Deuteronômio estabelece isso. Ele tem que ser o seu marido. E então Noemi traça um plano arrojado que a gente não entende, que é colocar Ruth de um jeito que ela faça uma proposta de casamento para Boaz. E a proposta de casamento significa ela se encostar nos pés dele, enquanto ele dorme. E a Bíblia diz que ele não é um homem ordinário, ele é um homem extraordinário, porque uma mulher no meu pé, quando ninguém está vendo, o que eu poderia fazer numa oportunidade dessas? O homem comum, sem o temor de Deus, se aproveitaria dela. Mas quem estava dirigindo a história era Deus. No coração de Ruth, Deus tinha posto o desejo de servir Noemi. No coração de Boaz, Deus tinha o propósito de abençoar Noemi e Ruth. E no coração de Noemi havia o propósito de abençoar Ruth com um novo casamento. Então nós encontramos essa história que é cheia de pureza. É uma história em que Deus está presente nos movimentos, em cada movimento. Então, o que a gente vê aqui é que Deus continua agindo. Noemi prepara Ruth, Ruth propõe então o casamento a Boaz. Boaz entende que é uma proposta de casamento. E ele diz assim: amanhã. Quando é amanhã? Que dia é amanhã? Segunda-feira. Amanhã eu vou procurar os juízes da cidade, os anciãos da cidade. E eu vou, então,
falar a respeito desse assunto com eles. Então, Ruth se retira ainda de madrugada, para que ninguém tenha chance de criticar a ação. Não aconteceu nada entre eles, a não ser esse diálogo. E a Bíblia nos mostra, então, que Boaz vai dizer assim: menina, tem uma outra pessoa na frente como resgatador, tem um parente mais próximo do que eu sou a segunda opção para resgatar as terras da sua sogra, Noemi, e sou, mas eu posso me casar com você. Então, quando a gente lê este capítulo de número 4, a gente vê que Boaz é um homem de palavra. Gostoso, né? Ver um homem de palavra, um homem que cumpre os seus compromissos, não é? Quando fala para a sua esposa que vai fazer e faz mesmo. É gostoso ver um homem assim, não é? Eu espero que todo homem cristão aqui seja assim, viu? Homem de palavra. Pessoa que cumpre o que promete. Viu, Edson? Ele deu risada lá, eu aproveitei citar o nome dele. Ele era de palavra e era um partidão, porque era rico. Não adianta, já saiu fora do microfone aqui. Pode deixar. Ele era um bom partido, é isso que a gente está dizendo para o pessoal de casa. Na verdade, ele era um homem temente a Deus e creio que por isso Deus o abençoava tanto. Não é? De qualquer maneira, é importante que os homens crentes, e agora eu estou falando com a câmera, é importante que os homens crentes sejam homens de palavra como Boaz. Jesus Cristo era de palavra. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Voltando aqui. Então Boaz se compromete como resgatador e ele vai perante os juízes e ele chama a pessoa que está na frente dele e a pessoa diz assim: não, eu compro as terras de Noemi. Duas opções. Tá bom. Compra as terras de Noemi e eu me livro de um casamento que eu não esperava. Continuo solteirão. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Não é isso não. O plano de Deus é outro. O plano de Deus é outro. Porque eu gostaria que vocês vissem como é que Boaz se dirige a Ruth. Tem muita mulher que gostaria de ter um Boaz na sua vida, não é? Tem muitos, não é? Muito bem. Capítulo de número 3. Versículo de número 11. E Boaz está falando isso quando Ruth está propondo casamento para ele. Tá bom? Não, vou ler a partir do verso 9. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, porque não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha,
não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça, mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor Deus. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira, e disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. A cidade inteira sabe que você é uma grande mulher. E eu fico feliz porque você foi procurar um homem como eu, que já é madurão, e não um rapaz. Ela seguiu os conselhos de Noemi. O que a gente observa nessa troca de verdades, nessa troca de gentilezas, nessa troca de cuidado? A gente observa que Boaz foi fiel ao que disse. Chegou no primeiro resgatador e disse assim: pode comprar. Se quiser, você é o resgatador. Ah, eu compro. Mas tem uma coisa, você tem que casar com a Ruth. Hã? Quero não. Isso vai atrapalhar a minha herança. A divisão da minha herança com os meus filhos vai introduzir uma pessoa nova, vai introduzir o filho dela, e eu não quero isso para mim. Tudo bem. Então eles trocaram sapatos, porque era assim que eles faziam naquele tempo, e Boaz recebeu, casou-se, e Deus deu o avô de Davi. Não é bonita a história? Mas vocês percebem que ela não acontece assim automaticamente? Olha o que aconteceu. Esse livro a gente pode entender como um livro de resgate. Primeira pessoa a ser resgatada foi Noemi. Deus me castigou, Deus me castigou, Deus não olha para mim. Eu sou fiel a Ele, mas Ele não me responde. Como não responde? Deus respondeu. E ela disse assim: para com essa história de Mara, eu quero voltar a ser chamada de Noemi. E ela diz assim: Deus me deu um filho, porque Noemi é que passou a criar Obed. Não foi Raabe, foi Noemi. Nem sei se Raabe naquele tempo estava viva ainda. Então, de viúva sem filhos para mãe de Ruth, você é uma filha para mim, e depois avó, e as suas terras devolvidas, porque o resgatador comprou. Assunto resolvido? Restaurou? Restaurou. Segunda bênção, Ruth, de viúva sem filhos, para a esposa, para a mãe de Obed, e passou a ser inserida até na genealogia do Senhor Jesus. Ruth consta lá como ancestral do Senhor Jesus. Boaz, de proprietário solitário, a chefe de família e da casa real. Quem está por detrás de tudo isso? O Senhor. Quem está por detrás da vida do crente? É o Senhor. Meus irmãos, Deus é soberano e executa seu plano redentivo na história, a despeito das ações humanas,
em qualquer direção. Apesar dos erros que nós cometemos, apesar das falhas, Deus espera de nós fidelidade, é verdade. Mas nós podemos sim perceber que enquanto nós caminhamos com o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na vida da gente. A segunda lição que a gente aprende é que o plano redentivo de Deus é universal. Ele não está restrito mais a Israel. E Deus já vinha lançando luzes a respeito desse assunto. Olha só, Noemi é uma judia, Ruth é uma boa moabita, não é? Quase que eu falei boamita, mas é moabita, não é? Portanto, gentia. E Boaz é filho do judeu Salmão com a gentia Raabe. Então nós encontramos aí uma aliança de Deus com Israel, é verdade, mas nós vemos que Deus já estava se importando com nós, conosco, com os gentios. E é por isso que é maravilhoso saber que do mesmo jeito que Deus agiu com Ruth, Deus age conosco.